Graça e paz, graça e paz. Que Deus a todos abençoe. Vamos à leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, versículos do 4 ao 6, que diz: E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele nos abençoe nessa reflexão. Nós entendemos a vida cristã, e a maioria das pessoas, né, imagina a vida cristã como um ato de renúncia. E algumas pessoas interpretam a fé cristã somente como se fosse renúncia, né? Dependendo do ambiente, dependendo da época, né? A renúncia aos prazeres do mundo, né? Eu renunciei à bebida, não bebo mais. Parei com o fumo, parei com isso, parei com aquilo. Em parte, alguma renúncia tem que haver, porque quando nós é, nos decidimos a viver de acordo com a vontade de Deus, somos convidados a um ato de submissão a Ele, a vivermos de acordo com a vontade dele. E a vontade de Deus deve prevalecer sobre o que é a nossa vontade. Mas a fé cristã, a vida cristã, essa caminhada proposta, essa jornada proposta, ela não é só renúncia. Ela não pode ser pensada ou imaginada somente em termos dos elementos ou das práticas ou dos prazeres ou sei lá o que a pessoa renuncia no momento em que ela se dispõe a viver segundo a verdade do Evangelho. Nós devemos pensar a fé cristã como um ato de aceitação, como um ato de ser abraçado, como um ato de ser aceito, como um ato de ser envolvido, como um ato de ser amado, de ser capacitado, abençoado, galardoado, como diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo é um desses exemplos. As pessoas podem pensar muita coisa ou dizer muita coisa a respeito da vida do apóstolo, mas o jovem rabino, quando ele caminhava para a cidade de Damasco, ele estava agindo como uma resposta à sua fé, às suas convicções, a preocupação que ele tinha em relação à estabilidade da sociedade na qual ele vivia. Então, a ação do rabino Paulo, pelo menos é assim que nós interpretamos, é a de um homem preocupado com o seu povo, com a sua nação já bastante fragilizada, humilhada, né? Uma terra invadida, dominada por um poder estrangeiro e que tentava de alguma forma evitar uma nova fratura, né? Uma nova cisão. Então, quando os primeiros cristãos aparecem, surgem o apóstolo Pedro e os demais apóstolos pregando no templo, né, nos pátios do templo, vivendo a comunhão da fé em Cristo Jesus, atraindo centenas, centenas, até mesmo milhares num só dia, isso chamou a atenção de muitos religiosos judeus. E passou a existir uma preocupação da parte deles em relação ao que esse movimento poderia causar. Então, quando o rabino ainda, quando Saulo tomou as decisões que tomou, elas não estavam ele não estava fora do seu juízo ou dos seus fundamentos. Mas eu o interpreto como um fanático. Eu interpreto como um radical. Eu o interpreto como alguém temente a Deus sem o conhecimento de Deus. Ele conhecia a história do povo de Deus,
a verdade do povo de Deus, as leis do povo de Deus. Ele vivia em obediência às leis e aos costumes do povo, mas o Deus de Israel, o Espírito do Deus de Israel não estava sobre ele, porque ele é um radical. E esse homem, no início da sua vida, da sua jornada, na verdade, ele não renunciou a nada, ele foi impedido no seu propósito. Jesus se colocou entre os cristãos de Damasco e Saulo. Jesus mostrou-se para Saulo. Jesus apresentou-se em sua glória. Somente Saulo viu. Os que o acompanhavam não viram nem ouviram. Mas Saulo viu. Saulo, antes de renunciar à sua posição como rabino, antes de renunciar à sua posição social, às garantias que o fato de ser fariseu, a segurança que isso trazia para ele em Jerusalém, no ambiente judaico, antes dele fazer qualquer renúncia, primeiro ele foi trazido para Cristo. Primeiro ele foi arrebatado, por assim dizer, por Cristo Jesus. E a vida desse jovem, desse homem, é que jovem, naquele tempo, um rabino, um ministério, começava lá depois dos seus 30 anos, né, 30, 35 anos. Né? Essa ideia de, como fazem os exércitos de hoje, né, de jogar jovens na frente de batalha, isso é algo a ser pensado, repensado. A ser pensado e repensado. Não era assim no passado. É claro que nós temos exemplos aí na história de igreja de homens extraordinários, né? Que começaram no que hoje se chamaria de adolescência, mas nós sabemos que a adolescência, essa adolescência prolongada, ela é um fenômeno pós-sociedade industrial. Né? O jovem, ele tinha lá 2 anos no máximo nesse período, nessa turbulência hormonal, e ele já era chamado à responsabilidade da vida adulta, como responsável, como homem, e a mulher também. Eram outros costumes, outros meios. Mas na tradição aqui judaica, o mestre aqui para ensinar antes dos 30 anos, 35 anos, não, só se fosse um prodígio muito fora do comum. O apóstolo Paulo realmente ele renunciou a isso. E em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, ele teve aparentemente um êxito quando nós falamos de sucesso. Se bem que, para medir o sucesso do apóstolo Paulo com o que a igreja de hoje interpreta e entende como sucesso, talvez 99,9% das igrejas não receberiam o apóstolo Paulo para algum tipo de ministração, considerando o tempo que ele passou preso, perseguido pelas autoridades, às vezes em que ele foi espancado publicamente, né, torturado, humilhado, o naufrágio, abandono. Né? As pessoas diriam que o ministério, hoje diriam para ele, ó, abandona, larga, volta, vai vender caqui na feira, nada contra os vendedores de caqui, que você vai ter mais êxito, né, vendendo fruta na feira, ou volta para o lugar de onde você veio, se é que te querem de volta, porque aqui você não tem nada para você, não. A nossa visão de sucesso ministerial hoje, ela é totalmente, quase que materialista, né, em relação aos resultados físicos. Aos resultados físicos, ao que é visível. Ah, tem multidão, ah, tem isso, tem aquilo. Mas reconhecemos, as pessoas sérias reconhecem, os homens e mulheres sérios reconhecem que a vida desse homem foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Um instrumento poderosíssimo. A disposição do apóstolo, a maneira como ele se entregou a Jesus Cristo, a maneira como ele se dispôs a viver,
renderam muitos e muitos frutos através da história, até hoje. E qual o motivo do sucesso? O que nós podemos extrair disso? Primeiro, que o apóstolo nunca jamais atribuiu o sucesso, o êxito a si próprio. E ele já de cara declara: é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Tamanha confiança em Deus no sentido de acreditar, de investir nessa igreja. O evangelho da fé, o evangelho do poder de Deus, o evangelho da esperança. As boas novas da esperança em Cristo Jesus. A esperança. Paulo não desistia tão facilmente de absolutamente ninguém. E essa igreja é abençoada por isso. O apóstolo também fala que é por intermédio de Cristo que ele obteve a confiança. E ele segue dizendo: não que reivindiquemos qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Se você de fato quer experimentar, se você de fato quer testar, quer fazer um teste, né? As pessoas gostam de testar. Não, vamos testar para ver se é verdade, se dá certo. Você precisa saber que todo o seu ser precisa estar voltado ao ser e ao querer de Deus. O apóstolo continua dizendo: ele nos capacitou para sermos servos de uma nova aliança, de um novo pacto. Deus nos capacitou. Olha, o Deus que capacitou o apóstolo Paulo é o mesmo Deus que nos capacita. Nós não temos que ser ou viver da maneira com que viveu o apóstolo Paulo. Mas nós podemos experimentar a mesma capacitação, sim, porque não a mesma. As circunstâncias são diferentes, mas o espírito é o mesmo. O amor é o mesmo. A vontade, o mover de Deus é o mesmo. O que diferencia é a nossa entrega, o nosso comprometimento, o nosso desejo ou não de seguirmos ou perseguirmos essa comunhão de forma contínua e permanente através das nossas vidas. Por isso que um passo fundamental, que um passo importante para toda e qualquer jornada, para toda e qualquer caminhada, para todo e qualquer exercício de fé, espiritualidade em ação, fé dinâmica, fé em comunhão, vida em ação, vida em movimento, nós precisamos aceitar que a nossa mente, que a nossa estrutura psicológica, mental, que a nossa vontade, que o nosso ser, mesmo cristão, mesmo temente e fiel a Deus, na maioria das vezes, ou muitas das vezes, não está em perfeita comunhão com a vontade e com o querer de Deus. A espiritualidade cristã não é uma matéria de ficção. A vida cristã não é um romance. A vida cristã é uma disposição, é uma disponibilização do seu espírito, do seu ser, para ser instrumentalizado por Deus, sim, para ser instrumentalizado por Deus, para ser lapidado, para ser aprimorado, aperfeiçoado. Quando falamos do caráter de Cristo, não significa uma destruição da individualidade ou da personalidade humana, mas é um constante confronto da nossa natureza humana com os propósitos de Deus. Nisso, Isaías falou de uma maneira assim fantástica. No capítulo 55 de Isaías, que é apresentado aqui como um convite nunca feito, um convite à salvação. Ah, todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. O povo
de Israel, o povo judeu, nunca fez esse convite às demais nações. Esse convite foi feito por Deus, expondo muitas vezes os judeus até a servidão junto às demais nações. Vale lembrar que, quando nós falamos do nascimento de Jesus, o rei dos judeus era guardado na Babilônia. Os magos tinham conhecimento de que um salvador do mundo nasceria dos judeus. Eles tinham esse conhecimento. Muitos historiadores, né, críticos literários, críticos da Bíblia, gostam de frisar que era comum os sábios da Babilônia, né, os reis daquele povo, daquelas regiões, enviarem embaixadores quando nasciam os descendentes de outros reis, em outros reinos, em outras regiões. Mas o fato é que quando Jesus nasceu, mesmo sendo ele da linhagem de Davi, a linhagem de Davi não estava no trono. Reinava Herodes e Herodes ignorava completamente. Na corte de Herodes, quem não ignorava, fingia não saber. Tanto que quando os magos, ao verem a estrela no céu, que algumas pessoas falam que foi uma conjunção de alguns planetas ou um fenômeno celeste, eles não conseguem explicar o texto bíblico que diz que, quando eles saíram de Jerusalém, a estrela os guiou até onde estava o menino. Os magos babilônicos tinham mais discernimento espiritual do que muitos dos que viviam na Cidade Santa. Estavam mais atentos a realidades espirituais do que aqueles que tinham o compromisso de serem os propagadores da verdade de Deus para o mundo. Então nós precisamos ter em mente que muito do agir de Deus, muito do querer de Deus, não está e ele não se amoldará às nossas expectativas, aos nossos anseios, aos nossos pensamentos. Mas você acabou de ler um texto no outro vídeo dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor e os seus planos, os seus pensamentos serão estabelecidos, ele satisfará o desejo do seu coração. Satisfará os desejos do seu coração, sem somente se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus. Tá? Há um condicionante. Há uma necessidade, quando o apóstolo fala de escravizar-se, de subjugar-se, é isso. E esse é o exercício espiritual. O subjugar-se, o negar-se. Negar-se no sentido de deixar de ser, não. Negar-se a si mesmo no sentido de colocar o propósito de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus como prioridade em relação aos nossos, permitindo-nos sermos moldados e transformados pelo querer de Deus. É isso que o texto ensina, que a Bíblia ensina. Mas Isaías aqui, quando fala desse convite à salvação, ele diz assim: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte ao Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, aqui é a palavra do Senhor nesse contexto. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor.
Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim, como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A palavra revelação, tanto quanto a palavra santidade, piedade, retidão, também, né, caiu na banalização. Também não é levada mais a sério por muitos, por culpa daqueles que a usam indevidamente. Mas a palavra revelação significa trazer à frente, ou tirar o véu, ou mostrar, né, ou permitir-se ver. E é o que está escrito aqui. Não é o fato de que Deus se revelou para a humanidade. Ah, tudo bem, agora eu posso contar com Deus agindo a meu favor. Não, senhor. A ação de Deus em nosso favor foi no caráter de providenciar a redenção, a salvação em Jesus Cristo. Nós podemos alcançar os céus pela fé. Nós podemos viver em comunhão com o Pai pelo Espírito. Nós podemos nos santificar, nós podemos perseverar, nós podemos alcançar a maturidade. Isso, na verdade, isso não é uma proposta assim, se você quiser, vamos buscar esse caminho. Isso não é, na verdade, não é uma opção. A chamada a uma vida de piedade, a uma vida de perseverança, a uma vida de maturidade, ela está implícita ou explícita na cruz. A perfeita obediência do Filho, a perfeita obediência de Jesus Cristo, nos garantiu a salvação, sua ressurreição, a vida eterna para nós também. Mas isso implica que nós que assim o vemos, assim, que assim o compreendemos, temos a obrigação de permitir que ele molde o nosso caráter e mude a nossa vida. Desculpa a franqueza, mas até quando? Até quando as pessoas vão imaginar o quê? Que o Espírito Santo é como uma pessoa qualquer que fica aí pelas esquinas, aceitando qualquer um que apareça, que pode ser comprado, que pode ser manipulado, que pode ser usado e descartado? Não. Não. Isso é impossível. Isso é impossível. Por que falamos de espiritualidade e vida? Por que falamos de espiritualidade e fé? Por que falamos de espiritualidade e comunhão? São nomes diferentes, são aspectos diferentes da mesma verdade. A verdade de que nós precisamos com a devida urgência. Com a devida urgência. Acreditando que o Senhor ainda está perto. O que o profeta quer dizer com isso? Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Porque chega um momento que a persistência no pecado é uma declaração de que a pessoa não quer saber. Não importa que que a pessoa tenha uma vida religiosa, uma expressão religiosa, tenha uma relevância no cenário religioso, nacional ou mundial, não interessa. Não importa. Se a vida é vivida de maneira a afrontar a graça, a bondade e a santidade de Deus, essa vida não está em comunhão com Ele. Há tempo de buscá-lo? Sim.
enquanto ele está perto, enquanto é possível. Porque chega uma hora que deixa de ser possível. A partir de um determinado momento, a partir de um determinado ponto, não dá mais para retornar. Torna-se impossível retornar, voltar atrás. Aceitar a verdade. A cegueira pelo brilho das glórias mundanas, da riqueza, da fama, do sucesso, da relevância, da influência, é tamanha que a pessoa se recusa a abandonar todas essas quinquilharias que não têm peso eterno, que não têm peso de glória. Vale muito neste mundo, vale muito nesta vida, mas não ultrapassa os limites dessa vida. As pessoas falam, no céu não entra dinheiro, mas também não entra aquele que idolatra o dinheiro. Não é só o dinheiro que não entra no céu. Não são só os bens ou as propriedades. As pessoas que vivem idolatrando os bens, a matéria, também não entrarão. Então, buscar a comunhão com o Pai para que os nossos pensamentos estejam em harmonia e em sintonia com os pensamentos dele, para que a nossa caminhada, para que a nossa jornada seja realizada no caminho por ele proposto. O caminho é qual? É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Um passo importante, né? Como nós podemos nos mover? Como nós podemos nos mover em Deus? Como nós podemos caminhar de maneira adequada e correta? Tá? O apóstolo Paulo, de novo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, nos fala disso. Nos fala disso com uma sabedoria única, inspirado por Deus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Nós já falamos disso, né? Lógico, racional, espiritual. Eu não estou falando aqui de fantasias, de delírios, né? de uma vida fora da realidade, de busca de um êxtase, um estado mental alterado, alteração da consciência, ou criação de espaços imaginários. Isso é beira a insanidade, beira a loucura. Há verdades, há disciplinas, há exercícios de memorização, de concentração, de criação de imagens, que podem ser úteis a todo mundo, no exercício, na prática de qualquer profissão, de qualquer ofício. Tá? Como pode ser útil na prática de qualquer atividade também. Podem ser úteis na vida espiritual, na vida cristã. Tá? Podem ser úteis, mas não são capazes de criar uma realidade segundo a nossa própria vontade ou segundo o nosso próprio querer. A nossa mente, o nosso alvo está nos céus, junto ao trono de Deus, com Cristo Jesus. Mas nós sabemos muito bem onde estamos pisando. Nós precisamos ter diante dos nossos olhos uma concepção muito exata e clara da realidade na qual nós estamos nos envolvendo. Porque a magia é uma fraude, mas uma mente dominada pelo erro é ação de Satanás. Uma mente dominada pelo engano, uma mente dominada pelo delírio, é ação de Satanás, é ação do inimigo. Com cooperação, muitas vezes, da vida do cristão. Apresenteis o vosso corpo, ou seja, a inteireza do seu ser. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na vida do salvo, na vida daquele que crê, na vida daquele que caminha, na vida daquele que se propõe
a estar em obediência, em comunhão com Deus, existe uma necessidade de transformação e de renovação, que envolve o quê? A nossa mente, o nosso intelecto, as verdades que nós permitimos que fossem integradas à nossa vida, ao nosso ser, as convicções que nós aceitamos sem questionamento. Porque existe preconceito hoje. O que é um preconceito? É a aceitação de uma propositura como se fosse uma verdade sem nenhum tipo de questionamento. E o cristão não deve ser dessa maneira. Nós devemos questionar. Por que não? Devemos questionar. Marcos, você fala de espiritualidade. Você acredita em dons espirituais, no batismo no Espírito Santo? Eu acredito. Eu acredito que o batismo no Espírito Santo ele ocorre no momento em que a pessoa é convertida e ela que se converte, que ela é renovada, que ela é restaurada, que ela recebe nova vida. Mas eu acredito e sei pela palavra de Deus que nos primeiros dias da igreja, o testemunho do Espírito era fundamental para que a igreja recebesse mais alguém como parte, como integrante desse corpo. Foi chamado também de receber o Espírito, receber o dom do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Chame como quiser. Mas a igreja de Jesus Cristo vivia em comunhão com Jesus Cristo. E a atuação do Espírito Santo era essa garantia. Se com o passar do tempo essas garantias foram deixadas de lado, se outros critérios foram estabelecidos, se outras verdades ganharam relevo ou importância, eu não vou questionar isso. Agora, dizer que só porque o doutor fulano, o doutor ciclano, o PhD não sei de quê, né, o reverendo de não sei onde, disse que isso parou, que isso cessou, que isso não acontece mais. Como é que ele sabe que não acontece? Como é que ele sabe? Quem é ele para dizer o que acontece e o que não acontece? Será que não é ele que está fugindo de uma verdade que a palavra de Deus declara? Com medo de perder o emprego? Porque um dos grandes motivos pelo qual a igreja encontra-se tão fragilizada espiritualmente é que o ministério é profissional. Tornou-se profissão. Pode escrever livro negando isso, pode fazer o que for. Pode questionar, pode ter chilique, crise de nervo, pode desmaiar na televisão, pode fazer o que bem entender, mas é profissional. É profissão. É uma carteirinha. É o pertencimento a uma ordem. É o reconhecimento de uma instituição que garante a atuação no mercado religioso. É profissão. Não tenho nada contra ser profissão. Qual o problema também de que o ministério seja considerado uma profissão, um ofício? Porque o homem de Deus também tem direitos como cidadão. Porque chegará um tempo em que seu ministério terá chegado ao fim. Agora, a capacidade de ensinar, de ser reverência, de ser uma referência, de transmitir a verdade, não, essa perdura. A relação, os vínculos profissionais, muito embora hoje nós temos toda uma legislação aí que questiona e diz que não é, mas também só piora as coisas. Há uma garantia de atuação. E para mim é uma profissão, é um profissional da fé. Que tem medo de perder o emprego. Ah, Marco, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho projetos, eu financiei a casa, eu estou pagando o carro. Mas ninguém tem medo de perder a comunhão com Deus, né? Tem medo de perder o salário, tem medo de perder o emprego, mas não tem medo de perder a vida. Não tem medo de ofender a Cristo,
não tem medo de ofender o Espírito Santo, não tem medo de renunciar à verdade da palavra de Deus, para ter a garantia de que será aceito neste ou naquele lugar e terá sua vida sustentada. Então não podemos imaginar, não podemos questionar a Deus, o propósito, a vontade. Não podemos acreditar que Deus, de alguma maneira, tenha permitido que as coisas ficassem no ponto que estão, quando, na verdade, foram decisões tomadas ao longo da vida, ao longo dos anos, que acabam afastando a pessoa da comunhão com o Pai. Esse é um fato que nós precisamos enfrentar. Esse é um risco que nós precisamos admitir e confrontar. Quem falhou? Quem pecou? O que vivemos hoje está segundo o ordenamento de quem? Corresponde à mente de quem? É a igreja de quem? Que corpo esse ser expressa? Os primeiros passos, então, da espiritualidade, da vida em Cristo, da caminhada, da jornada, envolvem isso. Os exercícios de comunhão. Primeiro, criar uma convicção. Permanecer firme nessa convicção, para que a nossa mente seja transformada e renovada segundo a vontade de Deus, sabendo que a capacidade, a capacitação, o poder de realizar vem de Deus. Nós nos dedicamos para sair de cena. Nós nos esforçamos para darmos um passo atrás para que o nome de Jesus Cristo venha à frente, para que a glória seja dele, para que a honra e o louvor sejam a ele. Nós nos amarramos, nos apertamos, carregamos a nossa cruz, para que a vida de Cristo se expresse, se manifeste através das nossas. Que tipo de resultado nós queremos quando falamos de espiritualidade, quando falamos de discipulado? Que resultados nós estamos de fato buscando? Uma vida vivida em comunhão ou uma vida de expressão segundo as normas sociais vigentes? Qual é o padrão? Qual é o propósito? Qual é o pensamento que está em relevo na nossa jornada, na nossa caminhada? É a nossa ambição? É a nossa ambição? Não tem como saber, eu sei. Eu sei de mim e não tão bem quanto eu gostaria. Porque às vezes nós guardamos coisas em nós, de nós mesmos. Vez por outra, nos surpreendemos com pensamentos, com ideias que acreditávamos que não fazia mais parte da nossa vida. E, com tristeza, vemos que nem sempre é o Espírito de Deus agindo em nós através de nós. É a nossa própria natureza, o nosso próprio ego, o nosso próprio ser. Isso precisa ser também exposto. Isso também precisa ser exposto. Para quê? Para que possa ser transformado. Para que possa ser transformado. A partir daí, a palavra de Deus ela passa a nos apresentar uma série de elementos de convicção, uma série de passos, que eu poderia dizer assim, um tipo de checklist, para que nós tenhamos consciência de que estamos vivendo em conformidade com o propósito de Deus. Que a nossa caminhada, que a nossa jornada, que a nossa busca pela maturidade, pela nossa busca por espiritualidade está de acordo com o propósito estabelecido de Deus. Precisamos fazer alguns testes. Precisamos testar nosso coração. Precisamos olhar o que pensamos e o que acreditamos,
ser importante na relação de confiança, de dependência com Deus, em quem confiamos, em quem dependemos. Precisamos avaliar o nosso conceito de liberdade. Liberdade, Marco, eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre, eu faço o que eu quero, como eu quero. Aí que está. Aí que está. Aí que está. Porque o cristão, ele é convidado na sua... Porque só o que nós entendemos perfeitamente do cristianismo, do cristão, ele é perfeitamente livre. Livre. O poder do pecado é afastado, é retirado de tal maneira que o cristão é perfeitamente livre para decidir. Só que a decisão é com vistas a uma servidão, a uma submissão, a um viver segundo a vontade de alguém. No caso do cristão, é segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Cristo. Mas é uma vida a serviço. É uma vida na qual nós nos humilhamos, nós nos rebaixamos. Nós nos jogamos no chão aos pés de Cristo. Porque tudo que somos pertence a Ele. Essa é uma verdade. Precisa ser confrontada. Eu sou livre. E na minha liberdade, a quem eu decidi servir? Como eu enfrento os problemas da vida? Como eu enfrento os problemas cristãos? O cristão, ele, nesse aspecto, ele não é diferente de ninguém. Se você for no Afeganistão, você verá similaridade entre os problemas. O ser humano é a mesma carne, é a mesma natureza. Todos enfrentamos problemas, lutas, dificuldades, aflições, questionamentos. Como nós encaramos isso? Como nós pensamos o amor? Como nós pensamos os relacionamentos pessoais? As carências afetivas, emocionais, psicológicas? Como nós nos comportamos diante da impiedade, do mal que há no mundo? Como nós vemos o sucesso do outro? Como nós enxergamos o sucesso do ímpio? Como nós nos comportamos diante do poderoso exemplo do mau exemplo? Que decisão nós tomamos ou devemos tomar quando pecamos, quando fracassamos, quando tropeçamos, quando damos com a cara na parede, quando magoamos alguém, quando ofendemos alguém, quando agimos para destruir a vida de alguém? Qual é a nossa postura e como ela deveria ser, ou como ela realmente de fato é? Outra coisa, os nossos enfrentamentos, já falei dos problemas e dos conflitos, como nós vemos e analisamos a nossa ambição social, a nossa ambição pessoal, né, o nosso desejo de liderança, de ser sucesso. Como nós nos comportamos em relação ao prazer, ao sexo, aos limites impostos pela palavra de Deus? Como nós nos comportamos diante da ira, quando os nossos direitos são atacados, quando os nossos valores e verdades são ofendidos e insultados? A vingança. O que é isso na vida do cristão? Existe espaço, existe margem para a vingança? O que pensamos das riquezas, da prosperidade e qual de fato é o nosso dever e o nosso compromisso e o nosso comprometimento? Esses tópicos, esse checklist aí para um momento de reflexão, para recuperar o fôlego, né, para recuperar energia e seguir em frente, nós faremos a partir do próximo vídeo. Mas importante é a consciência, devemos ter a consciência, como teve o apóstolo Paulo em declarar: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto espiritual, acreditando que a palavra de Deus é poderosa e eficaz e que certamente nos abençoará e muito. Eu me despeço aqui, querendo Deus, retornaremos em breve
para a sequência que propomos.